Cara. Agora, João, intervenha sempre que você achar necessário, tá? Por favor. Claro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa entrevista assíncrona. Eu tenho o prazer e a honra de ter aqui comigo e ter conosco o professor Dr. Rubem Porto Júnior, do Departamento de Petrologia e Geotectônica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é professor associado, indo em breve, se Deus quiser, a titular. Para além de toda a titulação acadêmica, eu tenho o prazer, eu tenho o privilégio de ser amigo do Rubem há uns 45, uns 45 anos, pelo menos. 50 anos ano que vem, João. Oi? 50 anos ano que vem. 50 anos ano que vem. Pois eu tentei diminuir um pouquinho a nossa idade, tentei roubar na idade, mas não teve jeito. Então, vejam vocês, são meio século, e eu costumo dizer que 50 anos não são 50 dias nem 50 meses. É uma vida de contato, de afeto, de respeito. O Rubem é uma das pessoas mais carinhosas, mais ternas que eu conheço. Tem um senso de humor imenso, o que também o ajuda na sua árdua tarefa de ser botafoguense e entender que o Botafogo gastou milhões contratando o Honda quando podia ter comprado um Fiat 147 bem mais barato e que talvez desse melhor resultado. Bom, independente disso, o Rubem já fez algumas vezes o caminho de Santiago de Compostela. Neste ano de 2020, com a pandemia, eu acredito que o apóstolo lá no túmulo ficou assim, mas o que aconteceu que o Rubem não veio este ano? Estou sentindo falta de alguém aqui na minha lista do Confere. Ele, então, tem uma experiência muito grande a nos falar sobre aquilo que nós temos conversado nessas nossas aulas anteriores, sobre as igrejas de peregrinação e sobre o caminho, certo? Então, Rubem, meu querido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua, tenha o tempo que quiser. Fique à vontade. Você está entre amigos, entre pessoas que, mesmo sem te conhecer, já te conhecem, já te estimam muito. Legal, João. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É isso mesmo. Ano que vem, a gente faz 50 anos de mútuo conhecimento, coisa que vem lá da nossos 10 anos de idade, né? Então, é uma história, né? É uma longa história. Eu fico muito satisfeito, João, pelo convite, né? Você sabe que eu sou um cara que eu tento manter a cabeça aberta para uma série de procedimentos, né, profissionais. Eu não sou aquele cara que olha só para aquilo, não sou especialista nisso e vou fazer isso, não. Na verdade, a minha vida acadêmica, quem for lá dar uma olhada, vai ver que eu transicionei por várias áreas ao longo de todo esse tempo. E acho, inclusive, que, na verdade, é isso que me faz ainda estar na vida acadêmica, né? A possibilidade de eu experimentar coisas diferentes a partir do momento em que eu perceba, né, alguma novidade acontecendo. Bom, a gente está aqui hoje para falar sobre Caminho de Santiago, né? Aliás, Rubem, só me permita uma interrupção. Eu queria avisar a todos que o Rubem é autor de um livro sobre o Caminho de Santiago. Não foi publicado ainda, não é isso? Não, eu sou dos autores não publicados ainda. Certo. Não quer dizer que não sejam impublicáveis. Não, Você é não, apenas dos impublicados. Eu tive o privilégio de ler em primeira mão grande parte desse material e realmente eu tenho certeza de que vai merecer muita atenção nossa, sabe? Mesmo que nós que não somos da área. Aliás, o Rubem já esteve conosco na FAO, numa palestra sobre a Rua 1º de Março, e é uma pessoa assim, querida. Ele já tem muitos vínculos conosco e agora vai só reforçar mais esses vínculos. Então, Rubem, desculpa a interrupção. Nada, fica à vontade. Então, eu acho que é bom, né, dar uma introduçãozinha de como é que o Caminho de Santiago entrou na minha vida. E ele entrou exatamente pelos motivos mais surpreendentes, né?
pelo um reencontro com amigos de infância, não sabe de quem eu estou falando, e especialmente, particularmente meu amigo japonês, sabe, Hisao Ehara, e a gente estava fazendo 45 anos de amizade, e eu sugeri a ele que a gente precisava fazer alguma coisa de diferente para festejar isso. Como a gente, naquela época, estava caminhando aí pelo Rio, fazendo umas caminhadinhas de final de semana e tal, foi juntando, né, cara? Foi juntando coisas, e eu falei, porra, vamos fazer o Caminho de Santiago. Coloquei isso para ele surpreendentemente aceitou, se entusiasmou, e depois, né, outros amigos, né, se juntaram, e nós fomos em 5, na primeira vez que nós fomos, em 2016, em maio de 2016. Então, a gente fez o nosso primeiro caminho, entendendo que o Caminho de Santiago, né, preciso ser dito, ele, na verdade, são vários caminhos. Né? Existem pelo menos mais de uma dezena de rotas que levam a Santiago. Né? Oficialmente, eu diria que talvez sejam reconhecidas aí entre 15 e 18 rotas oficiais de Caminho de Santiago. Né? Quando a gente fala em Caminho de Santiago, assim, mais em aberto, em geral, a gente está se referindo ao caminho francês, chamado caminho francês, que é um caminho que começa numa cidadezinha na fronteira da França com a Espanha, chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, né? E que no primeiro dia te traz o desafio logo de atravessar os Pirineus, né, para entrar na Espanha. Né? E depois você fica na Espanha o tempo inteiro. Então ele é chamado de francês, mas você só sai da França, na verdade. Na metade do dia você já ultrapassou a fronteira e já está na Espanha. O que nós fizemos, esse é um caminho longo, né? Porque dentro dessas rotas a gente tem rotas que são mais ou menos curtas, outras médias e outras mais longas. Nós optamos, né, por fazer uma rota média, chamado Caminho Central Português. Né? O Caminho Central Português, ele tem seu início na cidade do Porto, né, e vai até, obviamente, a cidade de Santiago de Compostela, fazendo aí alguma coisa em torno de 280 quilômetros, mais ou menos. Esse é um caminho tido como mediano. Existem caminhos de 100, 110, 120 quilômetros, e são os curtos, né? E existem os caminhos mais longos. A Via de la Plata, que tem quase 1.000 quilômetros, a La Puy, que tem 1.400 quilômetros, e o caminho francês, que é o mais tradicional, que são 800 quilômetros. Né? Então, a gente optou obviamente, por uma coisa intermediária, a gente nunca tinha feito isso, éramos um grupo heterogêneo, né? Então, tentamos nos precaver para, pelo menos, chegar ao final do caminho. Né? Seria muita derrota a gente se propor a fazer e não conseguir chegar. Então, a gente foi ali em algo que a gente entendeu que era possível fazer. Fizemos um replanejamento das rotas, colocamos como objetivo nosso andar de 20 a 22 quilômetros por dia, portanto, fizemos o caminho aí em 14 dias. Paramos no meio do caminho 2 dias para recompor, descansar e tal. Enfim, criamos para a gente o nosso caminho. E por que nós fizemos assim, João, o pessoal que está assistindo? Porque, na verdade, os motivos que nos levavam eram diferentes dos motivos que transformaram o caminho de Santiago, né, num caminho de peregrinação tão importante. E os nossos motivos não eram motivos religiosos, digamos assim. Né? Nós fomos para Santiago fazer o caminho não com o espírito da peregrinação, mas sim com o espírito da celebração. Eu sempre insisto em deixar isso claro. A gente foi celebrar a vida, a gente foi celebrar a amizade, a fraternidade que unia aquelas pessoas e tantas outras que, na verdade, estavam representadas naquele grupo e que não estavam com a gente ali fisicamente. Né? Então, não foi um caminho, digamos assim, né, um olhar da peregrinação, da religiosidade. Até porque, dos 5 do grupo, 2 são ateus, né? Que é o meu caso e o caso do Sábio. E coruja, né? São católicos, mas aqueles católicos meia bomba, assim, né?
E a Carmen também é kardecista, né, espiritualista e tal. Então, na verdade, a gente foi para lá para celebrar. Né? Agora, você não passa imune por uma experiência como essa. Né? Na verdade, todo dia vai acontecer alguma coisa, todo dia você vai ver alguma coisa, todo dia você vai se recordar de alguma coisa, todo dia você vai falar alguma coisa, e, na verdade, quando você chega ao final, eu costumo dizer que o caminho ele funciona meio como uma armadilha. Você fica efetivamente preso a ele porque você quer repetir aquela sensação, você quer repetir aquela conquista, você quer repetir aquelas situações, você quer vivenciar novas situações. Né? Então, isso é muito curioso, né? Porque quando a gente estava no processo de preparação, nós fomos até a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago, aqui no Rio de Janeiro, que se reúne uma vez por mês lá no Clube de Espanha. Então, eu me lembro que na primeira reunião fui eu, o Sávio e mais a Carmen, todos os colegas, o João conhece todos eles, que éramos da mesma turma do colégio, né? Do colégio, né? E a gente não sabia o que encontrar, né? Mas achava que não ia encontrar nada. Inclusive, nós íamos chegar lá e ia ter lá meia dúzia de pessoas. Qual foi a nossa surpresa? Que o auditório tinha para mais de 150 pessoas, né? A associação faz um trabalho incrível, ajuda, explica, dá conselhos, e a gente passou a frequentar aquele ambiente, e uma coisa que nos chamava a atenção, que nos deixava, a mim e ao Sábio, principalmente, mais preocupados, é que dentro dessas reuniões havia sempre assim, algumas palestras de pessoas que tinham acabado de realizar o caminho e tal, alguma coisa do tipo, e tinha sempre aquela coisa, né, eu fui lá e voltei melhor, eu fui lá e descobri não sei o quê, eu fui lá e aumentou a minha religiosidade, enfim, esse tipo de sensação. E eu olhava para o Sábio e dizia assim, cara, o que vai acontecer com a gente, né? Pô, se o negócio é tão assim. Mas depois eu fui compreender melhor, né, João, fazendo, que, na verdade, sim, ele mexe com a gente exatamente porque ele permite que a gente acesse sensações e conhecimentos e algumas ideias, né, que ficam adormecidas, ou que estavam adormecidas, ou que a gente nunca trouxe para fora. Então, foi importante, e é por isso que a gente volta. Né? Eu voltei em 2018, voltaríamos agora em 2020, né? Mas a pandemia não deixou, e a gente tem planos para voltar outras vezes, sempre fazendo rotas diferentes. Né? O Rubem, eu estava aqui anotando algumas das muitas coisas importantes que você falou, e pelo que eu entendi, o caminho, na verdade, materializa, ele cristaliza aquele provérbio espanhol que diz que caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. É exatamente isso, João. É isso mesmo? É exatamente isso. Na verdade, cara, o que mais realçou para mim, individualmente, não vou falar pelos outros, evidentemente, foi que, na verdade, primeiro, você é capaz de fazer qualquer coisa. Né? Se pensar num cara acima do peso como eu, estava na época mais do que agora. Exato. Né? Você chega e diz assim, não, estou me prontificando a caminhar durante 14 dias, 20 a 22 quilômetros todo dia para chegar em tal lugar. Isso parece já uma maluquice. Alguns olhavam para mim e diziam assim, porra, não é melhor ir de carro? Né? Vai chegar no mesmo lugar, vai parando, né? Eu falei, eu já até tinha ido de carro uma vez, né? Quando eu estava em Portugal, eu fiz para conhecer a catedral, mas na verdade não é isso. E aí essa é a primeira coisa, a gente vai construindo o caminho todo dia. Essa que é a grande verdade, sabe? Todo dia você vai ouvir uma frase, todo dia você vai ver um monumento, todo dia você vai tocar na história, e você sabe o quanto isso para a gente, né? Para a gente que eu estou dizendo, você, isso é importante.
né? Isso, tocar num miliário romano, sabe, é algo notável. Atravessar uma ponte romana que você sabe que os romanos passaram por ali para conquistar o mundo. Rapaz, se isso não emocionar você, se isso não te trouxer algum tipo de sensação boa, eu não sei o que vai trazer. Né? Eu não sei o que vai trazer. Então, o fato de você estar andando e outras pessoas estão lá caminhando também por motivos que talvez não sejam como os seus, em línguas completamente diferentes. Eu tenho anotado aqui no meu caderninho, João, nesse primeiro caminho, eu cruzei com pelo menos 21 peregrinos de países diferentes. Né? Eu cruzei com muitos outros peregrinos, mas 21 nacionalidades diferentes cruzaram o meu caminho. Né? Então, e aí você tenta se aproximar dessas pessoas, tenta saber por que elas estão ali, por que, né? Elas também querem saber por que você está ali. Então, você vai criando, né, uma história ao longo do caminho. Né? Ele vai se criando, ele vai se formando todo dia. Acho que, na verdade, você forma o caminho dentro de você e você forma a sua história no caminho. Exatamente, né? Claro. No final das contas, a pergunta, né, que eu me fazia nessas reuniões era até onde eu ia voltar diferente. Né? Isso é sempre uma... Eu digo para você que, na essência, eu sou o mesmo cara, mas eu tenho compreensões distintas. Pois é. Mas eu tenho compreensões distintas de muitas coisas pontuais da minha vida. Né? Isso foi muito importante para mim nesse aspecto. Né? Uma coisa que me incomoda até hoje, que eu ainda não consegui trazer para o jeito que eu quero, por que lá eu sou tão paciente e aqui eu sou tão impaciente? Né? Sabe? É um exercício interessante você fazer isso. Né? Olha, que eu acho que isso é um convite para que eu vá fazer o caminho. Eu acho que todos deveriam tentar fazer o caminho. Eu acho. Se isso funcionar comigo, meu amigo, ô, João, vamos atribuir já mais um milagre a Santiago. É o que eu falo. Você, às vezes, acha que passou imune, mas não. Algum tipo de transformação, nem que seja uma coisa pequena no seu dia a dia, isso vai te modificar. Tá? O fato de eu ter me proposto 2 anos depois, 3 anos depois, na verdade, de ter realizado, escrever sobre isso, eu acho que mostra bem digamos, essa mudança. Foi uma necessidade, eu diria, né, de eu tentar verbalizar, né, através da escrita, aquilo que eu tinha sentido, dizer para as pessoas, ó, um cara como eu, desprovido de religiosidade, pode, né, digamos, vivenciar essas coisas, qualquer um vai poder. Né? Então, o caminho ele tem esse aspecto meio, não vou chamar mágico, eu não gosto muito da palavra, mas essa coisa mais ampla, né? Agora, ele é também outras coisas, né, João? Ele é um exercício físico, né? Por vezes você tem que ter uma mente forte para prosseguir, porque o mais fácil é você parar e chamar um ônibus, um táxi, ou, enfim, um cavalo, ou qualquer coisa. Chama o Uber, chama o Uber, exatamente. Né? Então, também é um exercício mental de consciência da sua força interior, da sua vontade de realizar alguma coisa. É um caminho pela história, como eu falei, né? E é uma história que vai desde os tempos imemoriais, desde 2, 3 mil anos, até a história atual. E ela está contada nas igrejas, que a gente vai falar daqui um pouquinho, nas pontes, nos miliários, nos totens, né? nas cruzes indicadoras, enfim, todo aquele conjunto, né, de história milenar, né? O caminho está ativo há quase 2000 anos. Então, você tem várias visões, né? Várias visões que você pode. Tem a gastronomia, óbvio que tem, né? Tem o bom vinho,
né? Mas, antes de tudo, para mim, tem a convivência com as pessoas, né? Isso foi a coisa mais importante para mim. E, assim, é legal dizer também, João, que o caminho, ele, como eu falei, ele tem essa história milenar, né? E ele era efetivamente um caminho de peregrinação católico, né? Ainda é, óbvio, né? Muito importante, né? E ele tem alguns ritos associados a isso, né? Então, tem algumas coisas que caracterizam, né, o caminhante. Eu não vou usar o termo peregrino porque ele não se encaixa exatamente para mim, né? Mas eu fui um caminhante junto com todos os demais, né? Que é, por exemplo, a simbologia da concha vieira, né? Que todo peregrino usa, todo caminhante carrega pendurada, né? Mostrando que ele está fazendo o caminho, né? Isso. A cruz, né? A cruz, que é outro símbolo. Não sei como é que fica melhor na tela. Assim fica melhor, que é outro símbolo importante também do caminho. E é interessante, né? Porque aí você vai tentando resgatar o porquê que essas coisas são tão simbólicas, né? A concha, por exemplo, a ideia são duas. A primeira é que ela servia, né, para, primeiro, te identificar como alguém que estava caminhando em direção à Compostela, mas em função disso, as pessoas ao longo do caminho, muito espaço nos tempos, né, mais antigos, te davam de comer na concha, ou seja, aquilo que você conseguia pegar com a concha era o alimento que alguém cedia para você. Ao mesmo tempo, a concha era o teu copo, né, na fonte, para você se abastecer de água. E a concha era também, como essa concha ela era basicamente encontrada em Finisterra, né, que fica a 80 quilômetros de Santiago, era também o registro de que efetivamente você chegou lá. Ou seja, o cara chegava em Santiago, ia até Finisterra para pegar essa concha e levar de volta para dizer, olha, eu tive lá, está aqui a concha que prova que eu tive lá. Então, essas questões, elas são muito interessantes, né, na relação com o caminho também. E, aliás, é muito interessante, Rubem, lembrar que o próprio nome Finisterre era do conceito, né, romano, depois visigodo, hispânico, de que ali era o fim da Terra, era o fim do mundo. Né? Exato. Que, na verdade, o fim do mundo terminava nas colunas de Hércules, mas já dentro do mar, mas ali era o fim da Terra, o Finisterre. A Terra possível, né, de ser caminhada, a partir dali era o mar, era o desconhecido, acabou ali. É exatamente isso. Então, você vê que, na verdade, né, essa questão simbólica é muito bacana também. Né? Então, e assim, o caminho ele caiu em desuso, né, nos primeiros 70, 80 anos do século XX, por conta da Primeira Guerra Mundial, por conta da Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial. Na verdade, essa questão da peregrinação era muito difícil. A Espanha não era a Espanha que é hoje também. Enfim. Tivemos a pandemia da gripe espanhola também. Exatamente. Então, na verdade, o caminho ele quase que foi esquecido. Né? Quase que foi esquecido. E aí entra um brasileiro, cara, que traz o caminho de volta, que é o Paulo Coelho. Né? Paulo Coelho, com o livro dele, O Diário de um Mago, um livro que já vendeu mais de 15 milhões de exemplares, isso não é pouco, muito. Um livro que já foi traduzido para, se não me engano, acho que 65 línguas diferentes. Né? Paulo Coelho é tido, não por mim, mas por quem lida com o caminho, como o cara que recuperou o caminho de Santiago. Por quê? Porque lá no meados da década de 80, ele resolveu fazer o caminho de Santiago, caminho francês. Diga-se de passagem, ele não concluiu o caminho, tá? Ele não chegou a Santiago. Ele ficou pelo caminho durante 3 meses, vagando, né? E, ao retornar disso, ele botou a experiência dele, que é tremendamente mística, né? Não vou aqui entrar, obviamente, nos detalhes do livro, mas é uma experiência mística que ele teve. E aquilo começou a repercutir nas pessoas. E as pessoas foram para o caminho.
E é muito interessante você ver as estatísticas, né, lá da Central de Acolhida do Peregrino, que fica lá perto da Catedral, que mostra claramente, cara, que ali, quando chega 85, 86, 87, ou seja, o livro foi publicado em 85, se não estou enganado, aqui no Brasil, é só ser publicado no mundo aí nos anos seguintes, a curva, cara, começa a subir a ponto de, vamos esquecer 2020, em 2019 foram oficialmente acolhidos, né, na central de acolhimento lá em Santiago de Compostela, mais de 350 mil caminhantes, né? Ou seja, pessoas que concluíram o caminho e fizeram jus a receber a Compostela, que é um registro, né? Um documento muito bacana, muito bonito, que eles entregam para quem comprova que conseguiu fazer, no mínimo, 100 quilômetros, né? É a quantidade mínima de caminhada que você tem que fazer para ser merecedor da Compostela. Então, e esse número vem subindo ano a ano, né? E, claro, tira 2020, né? Porque, obviamente, é um ano atípico. Ano que vem seria um ano de explosão, seria um ano em que a previsão era para 500 mil peregrinos, porque é um ano santo, né? É um ano do jubileu, como eles chamam, né? Todo ano em que o dia de Santiago cai num domingo, né? É um ano de jubileu. Então, 2021 seria um ano de jubileu, e aí é uma loucura, enche muito. Não sei como é que vai ser, acho que não vai ser, ou pelo menos não vai atingir nem de perto, né, aquilo que estava sendo previsto. Mas, enfim, então, a partir final da década de 80, 90, o caminho volta a ter importância, e essas rotas, como eu falei, né, muitas rotas antigas começam a ser recuperadas, como as rotas de Portugal, né? Portugal hoje conta com 3 rotas reconhecidas, né? É a rota essa, do Caminho Central, que nós fizemos em 2016, o chamado Caminho da Costa, que é espetacular, que nós fizemos em 2018, que dá uns 400 quilômetros, mais ou menos, né? Nós saímos de Coimbra, saímos então um pouquinho mais para trás. E esse outro que nós não íamos fazer esse ano, que é o Caminho da Interior, né? É o mais rústico deles todos. Todo mundo diz que também é o mais difícil do ponto de vista, né, do apelo físico, apesar de ser um caminho de 230 quilômetros, que é chamado Caminho do Interior, ou Caminho da Geira, né? Vai pela parte mais interna de Portugal. E os demais, o Caminho Francês, o Caminho da Costa Espanhol, a Via de la Plata, Caminho Primitivo, o Via de l'Epuy. Tem gente que sai desde Lourdes, na França, e vai até lá, dá 1.500 quilômetros, enfim. Tem gosto para tudo, né? Tem N possibilidades. Nós fizemos o Caminho Central, portanto, em 2016, éramos 5. Em 2018, éramos 3. As meninas não foram só eu, o Sábio de novo, e o Coruja, né? Fizemos aí esses 400 quilômetros do Caminho da Costa, que foi excepcional, porque nós incorporamos algumas coisas muito bacanas, né, João? Primeiro, existe uma chamada via espiritual, né, que sai de Pontevedra e que nós resolvemos fazer dessa vez. Pontevedra já é na Espanha, que é um lugar fabuloso. A gente é uma serra muito pesada de subir, mas a gente chega à Armenteira, tem um mosteiro absolutamente desconhecido para a maioria das pessoas. Isso é outra coisa também que chama, assim, a mim, né, muita atenção, né? É de você estar em lugares e poucas pessoas estiveram, né? Então, um mosteiro, por exemplo, de Armenteira, que é belíssimo, 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 é um desses locais. Se você fizer uma enquete entre as pessoas que fazem a peregrinação, eu diria que nem 1% já ouviram falar do mosteiro de Armenteira. É uma rota muito pouco utilizada. E depois a gente desce a serra por um lugar magnífico chamado Rota d'Água, que é uma floresta úmida, belíssima também, um negócio realmente fantástico, cara, é algo notável mesmo. E depois, logo a seguir, nós já tínhamos atravessado o Rio Minho de barco, né? Mas depois nós fizemos a rota, e
a lenda, né, eu vou tratar isso como algo lendário, a rota que teria sido seguida pelo barco que levou o corpo do apóstolo até o território espanhol, subindo, né, o rio Ula. Né? E nós fizemos essa rota de barco, que é o único, a única rota de peregrinação marítima que existe no mundo. Porque você faz ela de barco e você tem 7 pontos de paragem, né, 7 cruzeiros, né, que vão indicando o caminho ao longo da subida desse rio até você chegar na cidade de Padrão. Né? E, diz a lenda, foi onde a barca que trouxe o corpo do apóstolo teria aportado. Né? Depois eu vou mostrar, você vai me permitir mostrar nas imagens? Tem Por favor. São bem legais. Então, nós fizemos, esse foi muito legal, porque a gente misturou, né, lugares belíssimos, né, andar pela costa é sempre bonito, mas com serras lindas, com barco, com essa subida de barco frio, que eu nem te conto. O barco saía às 6 horas da manhã, um dia que estava chovendo, rapaz. A gente achou, quando nós chegamos, achamos que era um veleirinho que tinha lá parado, falou, opa, pelo menos a gente vai lá dentro. É nada, era um bote, cara. Aí o bote com aquele vento na cara, a ponto do cara parar num certo momento para servir chá quente, só para do tempo. O Rubem, e aliás, me parece que vocês assim só têm as opções extremas de clima, né? Ou você pega o frio congelante, ou você pega aquele calor calcinante do verão espanhol, né? O clima é um problema. Você tem que balizar muito bem quando você vai, cara. No verão é um calor infernal, né? É um calor infernal, principalmente para quem está fazendo ali o caminho francês, né? Que você passa na parte das recetas, né? Que eles chamam, que é um deserto, na verdade, aridez total. Ali você chega a 45, 46 graus no verão, fácil, né? Muito fácil. E o inverno é um frio danado, então você tem que ir na primavera ou no outono. A gente tem optado por ir no outono. Né? A gente fez um monte de teste meteorológico, tal, deu tudo errado na primeira vez. Né? Choveu praticamente o caminho inteiro. Dos 14 dias que nós caminhamos, 10 nós caminhamos com chuva. Né? Só os 2 primeiros e os 2 últimos não choveu. Já na segunda vez, quando a gente atrasou um pouco, a gente foi mais para o final de maio, aí nós já pegamos dias mais legais. Pegamos só 2 dias ou 3 de chuva, uma caminhada de mais de 20, e as temperaturas estavam agradáveis, estavam boas né, para você progredir na sua caminhada. Então, finalzinho de maio, início de junho, vem se mostrando para a gente o período mais agradável. Muitos falam que desculpa, eu falei outono, não, é primavera, né? Primavera. Porque a gente tem que ver. Mas o outono lá, né? Parece que assim, a partir de final de setembro, início de outubro, também é um período legal. Mas fora isso, são extremados. A ponto de você ter uma ideia, o caminho francês ele é fechado, né? É fechado agora, já está fechado. Ele fecha normalmente o francês, que eu digo assim, a primeira passagem dos Pirineus. E a quantidade de neve que cai é tão grande que os serviços de resgate, eles só vão, se você, quer dizer, é um proibido entre aspas, né? É um não recomendado, está fechado. Agora, você pode ir, aí você está por sua conta e risco. Se acontecer alguma coisa com você, você não tem a segurança espalhada lá, e se você conseguir fazer contato, o pessoal da equipe vai, mas você vai pagar por isso. Né? Teve uma brasileira 2 anos atrás que acabou na cadeia, porque não tinha dinheiro para pagar e cobraram 8 mil euros, né, pelo resgate de helicóptero dela, que ela ficou atolada lá na neve e ela acabou pegando lá uma cana. Mas... Quer dizer, o Rubem, de certo modo, então, é semelhante ao que acontece no Everest também, quando as autoridades nepalesas fecham, né? E agora, realmente, eu não sei te dizer se no Everest, também confesso, nunca tive a menor vontade de subir aquilo.
né? Mas eu não sei se ocorre como no caminho francês de... Não, você pode por sua conta e risco, ou se realmente fica interditado. O Everest fecha. Fecha mesmo, né? Fecha mesmo. Até pela proporção do risco, exatamente, né? Exatamente. Na verdade, eu, diferente de você, eu nunca quis subir o Everest, mas eu sempre tive vontade de fazer o trekking, né, que leva até o Campo Base. Então, eu acompanho um pouco disso. Lá fecha mesmo, lá não há condição. Não, eu confesso a você, eu tinha esse desejo até ler aquele livro Noir Rarefeito, do John Krakauer. Aí eu falei, não, muito obrigado, Teresópolis com 700 metros de altura e linha de ônibus funcionando, tá ótimo, deixa quieto. Eu acho que é assim mesmo, a gente tem que achar onde é que estão os nossos limites, né, cara? Pois é. Não tem jeito. Mas assim, ali nos Pirineus, a parte alta, né, você chega a 2.400 metros, né, então é bem frio e muita neve. Eventualmente você tem mais de metro de neve acumulada. Em Roncesvalles, né, que é na descida, também acumula muita neve, então é perigoso. Há uma rota alternativa, que é a chamada Rota Napoleônica, que ao invés de você subir e descer os Pirineus, você o contorna, né? Dá para fazer de carro essa, inclusive. Mas todo mundo gosta de fazer a rota tradicional, né? Mas aí ela fica fechada, mas é aquilo, você vai. Se der um azar, você vai pagar pelo seu erro, e vai pagar caro. Né? E esse contorno dos Pirineus também deve aumentar bastante o percurso. Né? Mais longo. O percurso se torna mais longo. E você deixa de passar em alguns lugares que são meio marcantes, digamos assim, né? No trajeto. Então, não é muito utilizado, essa que é a verdade. Né? Então fica fechado. No caso do caminho português, a gente não tem esse problema. Né? A serra mais alta que a gente atravessa chega a 500 metros, não é nada, é uma pedra. Subir ali, para você ter uma ideia, o treinamento para essa serra a gente fez subir no Morro da Urca, mais ou menos aquele nível de dificuldade, não chega a ser nada tão impactante. Né? Agora, existem, né, João, alguns locais que você meio que faz questão de passar, né? Porque são locais marcantes na história do caminho, que são locais marcantes na história mesmo, né, da própria evolução humana, né, no avanço, né, do conhecimento, das técnicas. Né. Então você chega lá, e é legal porque você consegue contrastar isso, né, de uma forma muito efetiva. As construções, por exemplo, né, você vê que, por exemplo, a Espanha, né, você encontra muito mais construções, né, tanto das catedrais quanto das igrejas, propriamente dito, uma base românica, né? E muito menos, não que não tenha, tem, mas muito menos em Portugal. Né? Em Portugal você vê muito mais um neoclássico, né? Um pouquinho de gótico, mas muito neoclássico, e até o barroco, né? Predominando em relação a essas bases românicas. Né? A indicar que o caminho português, então, é um caminho mais novo, né? Exatamente aí que eu queria chegar. Mostra que, na verdade, o desenvolvimento, né, dessas rotas, elas não foram, digamos, simultâneas. Né? Não que não tivesse, né, portugueses caminhando já lá na Idade Média, mas talvez não em quantidade a ponto de você criar um sistema de acolhimento, né, para esses caminhantes. O número devia de ser bem pequeno comparativamente com o da Espanha. Diga-se de passagem, né, João, tem um dado interessante, que muito desse desenvolvimento na Idade Média, do caminho pelas terras espanholas, era também dos estrangeiros. Né? Os estrangeiros chegavam pela Espanha, os ingleses chegavam pela Espanha. Né? E, obviamente, que os vikings, né, só ficavam esperando lá para fazer o saque, né, cara? Então, nesse rio que nós subimos, né, tem lá, né, uns acampamentos, né, restos, né, óbvio, né, de acampamentos vikings, né, e há também ruínas, né, das torres mandadas construir para expulsar os vikings e dar segurança, né, ao pessoal estrangeiro que subia pelo rio em direção a Compostela.
Então, é isso que eu falo. Na verdade, você tem que ficar ligado, porque é muita coisa, muita informação, né, para você processar e para você juntar aquilo tudo. E principalmente, é preciso que você salte para o contexto histórico, o contexto do tempo, né, que aquilo estava acontecendo, para você ter a sensação, né, mais correta do significado daquelas coisas, né? Significado no sentido do sacrifício que era, né, você fazer o caminho, né, e chegar a Compostela dentro dessas condições. Ou seja, era um processo de, enfim, pagamento, né, de promessas, você precisava daquela indulgência que você ia receber lá em Compostela, porque senão você não faria aquele caminho. Agora, me permite, João, tem um pouquinho da história da chegada do apóstolo lá, né? Por favor. Eu acho que é legal contextualizar isso também, porque uma pergunta que eu me fiz de cara é o que o Santiago estava fazendo na Espanha? Longe de casa. O cara sai lá, vai lá das terras, lá da Palestina, então vai parar na Espanha, por quê? Mas você sabe que eu já ouvi uma vez alguém me perguntar, mas o que Santiago foi fazer na Espanha se ele ficava no Chile? Então, tá vendo? Aí já fica mais difícil de explicar, né? Mas aí, considerando a questão lendária, pode ser que até que ele tenha passado lá no Chile. Mas, por favor, vamos lá. A história do Santiago é o seguinte: Santiago era um apóstolo muito próximo a Cristo, né? Pelos escritos bíblicos, né? Ele era um cara muito próximo de Cristo e era um dos mais efetivos apóstolos no sentido da defesa do cristianismo, né? E da divulgação do cristianismo. Da divulgação, às vezes, em positivo, né? Tipo assim, ó, o outro cai dentro do outro, vai sofrer aí alguma consequência. Né? Tem algumas passagens na Bíblia que eu me predispus a ler exatamente para tentar entender um pouco mais isso. E então ele era o apóstolo mais, digamos assim, brigão, né? Ele era o cara que, se falasse mal de Jesus, ele já tomava a frente e ele, é comigo que tu vai se ver. Enfim, então ele era o esquentado lá do grupo. Lembrando que existiam dois apóstolos Tiago, né? Esse que a gente está falando é o Tiago maior, né? É maior não porque ele fosse maior em tamanho, não sei se ele era maior em tamanho, mas é porque ele era mais velho, né? Então ele chamava de Tiago maior. E aí o que aconteceu foi que o Tiago foi, depois da crucificação, os apóstolos se espalharam, né, para levar a palavra cristã, e sabe-se lá por quê, eu não consigo identificar o motivo, o Tiago foi mandado a terras de Espanha, né? Lembrando que, evidentemente, já havia, né, um caminho feito através dos romanos, né, que controlavam, né, toda aquela região naquele momento. E Tiago foi em direção às terras de Espanha, passando por Roma, inclusive. Em Roma ele conseguiu, né, que, não me engano, inicialmente 2 discípulos, né, o acompanhassem, e seguiu para terras de Espanha, onde predominavam os pagãos, né? Eram os povos celtas, né? Os visigodos ainda estavam por lá, espalhados, aquela coisa toda. Então, o paganismo era predominante nesse caso. E ele chegou lá para levar a palavra cristã e, obviamente, não foi muito bem recebido, não é? Mas ele caminhou em direção ali àquela região da Galícia, né? Galícia espanhola, e lá ele começou a fazer a pregação dele, até que uma princesa, uma rainha, né, celta, reconheceu nele, né, uma importância, digamos assim, religiosa, e ela teria abdicado dos ritos, né, do paganismo que ela exercia e se convertido ao cristianismo. Só que diz a lenda que ele estava lá, então, fazendo a pregação e teria recebido em sonho uma chamada para retornar à Terra Santa, porque Maria estava morrendo e Maria queria que ele estivesse ao lado dela
no leito de morte. Ele retorna, então, né, para a Palestina. Maria morre, mas logo que ele chega lá, Herodes o prende, porque ele chegou já, né, parece que agitando as massas, né, querendo botar os romanos para fora e tal. Então, acabou que Herodes chegou nele e falou: não, vem cá, vamos fechar essa boca. Ele não fechou a boca, pum. Pegaram ele, prenderam ele, martirizaram ele, né, e mataram ele. Né, cortaram a cabeça de Tiago. Bom, diz a lenda que na noite em que isso aconteceu, que o martírio e a cabeça dele foi cortada, os discípulos dele também estavam presos, né, conseguiram escapar, conseguiram recuperar o corpo, e não me pergunte como, o corpo dentro de um como é que eu vou chamar? De uma arca de pedra. Eles conseguiram levar isso até o litoral, colocar num barco, e aí os anjos assopraram os ventos que levaram esse barco em direção à Galícia, né? Tendo então subido por esse rio que nós percorremos, até chegar à cidade de Padrão, né? Onde então o barco teria sido amarrado, a arca retirada, e os discípulos levaram, procuraram então essa rainha para que ela indicasse um local onde o corpo de Tiago seria então sepultado em terras galegas, porque a princípio os apóstolos eram sepultados nas áreas aonde eles haviam pregado. Enfim, daí então o corpo de Santiago teria sido enterrado no campo estelar, né, que é o Estelaia, né, Estelaia, campo das estrelas e tal, que deu origem então à Compostela, ao corpo dela, e o Santiago acabou lá, né? Imediatamente quando essa notícia circulou, não me pergunte como, mas desde ter algum tipo de circulação de informação, começou o processo de peregrinação, foi criado lá uma pequena ermida, daí uma igreja, da igreja vem uma catedral, e aí se coloca, então, o rito de peregrinação como um dos mais importantes da religião católica, né, do cristianismo, na verdade, né, sendo um dos caminhos mais percorridos por peregrinos, né. Não, e é muito interessante, Rubem, me perdoe a interrupção, né? Duas coisas aqui também que eu estava anotando, né? Essa proximidade de Tiago com Jesus era tão grande que ele é referido em mais de uma passagem como o irmão do Senhor ou o irmão de Jesus, né? Daí talvez essa necessidade de Maria, quando estava na Turquia, né, em Esmirna, chamá-lo, né, de volta à Terra Santa. E outra coisa também que é importante, né, as primeiras romarias cristãs, as primeiras peregrinações cristãs são aos túmulos dos mártires, sobretudo dos apóstolos, né? O caso de São Pedro e São Paulo, né, de onde vem a igreja de São Paulo, Extramuros, em Roma, a Colina Vaticana, né, Patmos, onde tem o único apóstolo que não foi martirizado, foi João. Escapei por pouco, né? Mas, enfim, lugares de peregrinação, eu acho que isso aí está muito bem amarrado, assim, até nessa história que mistura lenda, tradição e história, né? Bacana. E essa sua narrativa é perfeita, porque junto, costura essas três vertentes, né? Essas três vertentes. Elementos que compõem a história, na verdade, né? Perfeito. E um dado interessante também, João, o único relato de morte, né, de registro, né, de registro de morte de apóstolo encontrado na Bíblia é do Tiago. Né? Teve Estevão também. Estevão, acho que em Atos 2, desculpe, meus estudantes aqui são melhores de Bíblia do que nós dois juntos, há o martírio de Estevão por lapidação. Ele é apedrejado em Roma. Eu achei que não. Em Roma não, desculpe, em Jerusalém, perdão. O Tiago.
mas é bem isso que você fala, né? Eu acho que quando a gente se propõe a conhecer um pouco mais, todas essas coisas vão se misturando, né, cara? Claro. E isso, do ponto de vista histórico, para mim é algo fantástico, cara. Então, assim, eu digo para você, João, eu acho que quem tem a possibilidade devia pensar em fazer pelo menos um trecho, né? Porque, e assim, os caminhos principais, as rotas principais, elas estão sinalizadas. Há livros também, se você quiser levar o livro. Hoje em dia tem aplicativo para você não se perder, né? É surpreendentemente barato fazer o caminho, né? Eu vou explicar por que rapidinho. Primeiro, porque quando você vai para o caminho, se você quer fazer, né, de um jeito oficial, você precisa de uma credencial. É como se fosse um passaporte, né? E aquele passaporte é importante porque você marca de onde você sai, né, até onde você está indo, que é, evidentemente, a catedral. E você precisa carimbar essa credencial ao menos 2 vezes ao dia para mostrar que você passou por aqueles lugares, né? Então, para registrar aqueles 100 quilômetros, você precisa andar 100 quilômetros para fazer jus à tua Compostela. Então, você tem que ter a credencial. E essa credencial ela também tem a facilidade de te permitir dormir nos albergues, né? E aí tem os albergues públicos, né? Os albergues religiosos e os albergues privados. Em geral, os religiosos eles são por donativo, ou seja, você usa e quando você vai embora, você deixa aquilo que você pode deixar, né? Faz uma doação para a ordem. Os albergues públicos te cobram uma taxa, alguns são também por donativo, mas a maior parte te cobra uma taxa aí de entre 4, 5, 6 euros pela dormida. E os albergues privados, né, tem muitos também te cobram na faixa aí de 8 a 10 euros, né, para você usar as dependências, dormir, cozinhar e fazer o que precisa. Tá? E você precisa da credencial para você mostrar que efetivamente você está fazendo. E outra coisa também, a alimentação, existe uma coisa espalhada, né, por essas rotas todas, que é o chamado menu peregrino, né, que é oferecido em muitos locais, né. Esse menu peregrino, ele é uma entradinha, normalmente uma salada, né, um prato de carne, às vezes com massa, às vezes com arroz, enfim, alguma coisa do tipo, uma sobremesa, né, e ou um refrigerante, ou uma cerveja, ou um vinho. Normalmente você escolhe isso. Sim, tem sempre um pãozinho, né, claro. E, normalmente, esse menu peregrino é colocado à disposição por um valor entre 7, 8, 9 euros no máximo, né? Então, você consegue, e é muito bem servido, diga-se de passagem, né? Você sabe que eu gosto de comer. Então, tinha dias que você olhava e dizia assim, porra, dá para levar e fazer uma quentinha e aproveitar para levar. Realmente. Então, você, na verdade, com cerca de, vamos lá, 15 euros por dia, você dorme e se alimenta. Não tem turismo mais barato do que esse, do ponto de vista. Não, mesmo com o euro caro como está hoje, ainda assim sai muito barato. Sai muito barato. Muito barato. É claro que você pode buscar alternativas. A gente, por exemplo, a gente não ficou nos albergues. A gente ficava em residenciais, pequenos hotéis e tal, porque o povo, né, não queria um pouco mais de conforto quando chegava. Mas ainda assim, ficávamos em quartos duplos e pagávamos 20 euros pelo quarto duplo, ou seja, equivalia ao preço do albergue. Então, e, por exemplo, Rubem, você falou em pequenos hotéis, existem hostels sim, ou residenciais do caminho, você tem essas opções também, né? Também. Você pode escolher tudo, João. É muito fácil montar o seu caminho. Entendeu? É muito fácil. É o caminho dentro do caminho, aquilo que a gente falava, né? A gente, por Lá no exemplo, início.
aquilo que eu falei, nós optamos por andar 20 a 22 quilômetros. Então, a gente tinha que ter uma parada 20, 22 quilômetros. Algumas das rotas tradicionais indicavam que naquele dia você tinha que andar 30. Nós não vamos andar 30, vamos andar 20. Aí a gente procurava um lugar e já saímos daqui com tudo marcadinho, bonitinho, chegávamos lá e tal, né, sem problema algum. Então, você pode se autoplanejar, é muito fácil fazer isso, é gostoso fazer isso. A gente ficou com a nítida consciência de que o caminho começou muito antes, começou quando a gente resolveu fazê-lo, toda essa parte de preparação foi muito prazerosa. É importante ir bem equipado, né? Nós estamos no século XXI, então uma boa bota de caminhada, roupa de tecido leve, de secagem rápida, né? Uma mochila confortável, né? Uma mochila que não precisa ser gigante, uma mochila de 35, 40 litros é mais do que o suficiente, bem ajustada ao corpo, né? Para não te dar dor nas costas, ela passa a ser um elemento que você incorpora no teu dia a dia, sem grande problema. Quer dizer, Rubem, mas você também já parte aí de uma pole position muito vantajosa, que é a sua experiência como geólogo nos trabalhos de campo, né? Não, isso foi um diferencial, até na orientação, né, do que comprar, né, de como comprar, o que comprar, né? Geólogos e biólogos, nessa altura, já saímos com alguma vantagem, né? Porque para nós, qualquer chão é cama, né? Qualquer árvore é sombra. Eu vivi de mochila nas costas, né, cara, carregando pedra. Então, carregar fotográfico e tal, é molezinha, isso é bobagem. Né, e atenção que, olha, todos estão assistindo um momento histórico em que um geólogo diz que carregou pedras e não carregou rochas. Eu estou usando a linguagem... Maravilha! Conquistar a plateia. Não, você sabe que, ao falar de você numa aula anterior para os alunos de História 3, eu brinquei qualquer coisa. Não, se eu falar isso aí, o meu querido amigo Rubem vai me tacar pedras. Pedras não, ele vai me tacar rochas. A gente brinca, é politicamente incorreto, mas a gente brinca de que pedra a gente taca em cachorro. Rocha Aliás, os cachorros podem ser um problema no caminho. Né? É mesmo? Tem uns perros lá que às vezes... a gente nunca teve problema, não, mas tem relatos de cachorro vadio que fica assim, naqueles lugares meio pequenininhos, né? E dão uma latida, assusta o pessoal. Eu acho que o pessoal se assusta mais do que o cachorro. Gente, eu já tinha pensado em pegar a tropinha aqui de casa e fazer uma peregrinação cãozinha, mas agora... Ô, João, mas pode levar o seu cachorro, muita gente leva, cara. Eu vi gente peregrinando, eu vi mãe peregrinando com filha de 2 anos de idade. Meu Deus. As coisas muito loucas que você encontra. Muito, muito doido. E eu acho que isso está muito associado, na verdade, eu queria até te avisar, esse nosso vídeo vai entrar não apenas na aula de História 3, mas também na aula no Classroom de Arquitetura Sacra e Religiosa, porque este ano nós estamos trabalhando também com a ideia das peregrinações e dos santuários de peregrinação. Então, claro, nós temos esse consagrado, que é o de Santiago de Compostela, podemos pensar no Padre Cícero, mas também nós vamos trabalhar com aqueles menos populares, menos conhecidos, desculpe, como Jesús Malverde, no México, La Santa Muerte, né? Enfim, coisas que trazem peregrinação. Então, é muito interessante você pensar nisso, quer dizer, nas motivações que levam as pessoas. Quer dizer, no seu caso, foi inicialmente uma motivação de celebração de vida, de amizade, de alegria, mas eu acredito que no caso dessa mãe aí carregando uma filha de 2 anos, tenha sido possivelmente alguma promessa, né? Muito do que a gente vê também no Círio de Nazaré, onde você vê as mais diferentes motivações para os promesseiros, quer seja na corda, na procissão fluvial, na procissão de moto, enfim. Eu acho isso muito bacana e é uma coisa que você está deixando aí para que nós todos reflitamos, né? Na motivação do caminhante ou do peregrino. É muito importante deixar claro, né, que, para mim, pelo menos, pouco importa o motivo.
importa o fato do cara estar lá. Se ele está lá, seja lá por um motivo que for, significa que em algum tipo de coisa nos une ali naquele local. Né? Entende? Então, nós vimos coisas assim do Arco da Velha, como essa moça, era uma jovem francesa, né, empurrando o carrinho da filha. Eu ficava pensando, como é que ela vai atravessar aquela serra? Não sei, cara, não sei. Sabe? Eu vi um cara que, porra, andava sem nada e fumava o tempo inteiro. Aí a gente descobriu que ele estava com outro cara que estava guiando ele, e o cara carregava o negócio dele, e ele ia lá para a jola, lá na frente, sabe? Era o Sherpa dele, né? Era o Sherpa. Uma coisa desse sentido, sabe? Aquilo assim, eu digo assim, caramba, rapaz. Mas aí é aquilo, é o caminho de cada um, cara. Cada um que faça o seu, e eu vou respeitar todos, porque é aquilo, né, João? A gente para exigir respeito às nossas ideias, às nossas vontades, às nossas crenças, a gente precisa também respeitar os demais. Então, se o cara quer fazer o caminho fumando, deixa o cara fazer o caminho fumando. Se o cara quer fazer só porque é um turismo mais barato, poxa, pouco importa que ele seja feliz, que ele faça e que ele aproveite bastante aquilo. Se o cara quer fazer como um pagamento de promessa, que pague a promessa. Se ele quer a indulgência quando chegar na catedral, que a receba. Eu cruzei com uma senhora, rapaz, num trecho difícil do caminho, inclusive, né? Eu vi que ela estava andando muito lentamente, e quando olhei, ela estava com os joelhos, rapaz, que parecia uma bola de futebol. Eu falei, mas senhora... E assim, né, eu imediatamente, né, eu olhei e falei, caramba, o lugar mais perto para ela descansar tem ainda 6, 7 quilômetros. Né? Aí ela falou, não se preocupe, meu filho, eu vou chegar. Deve ter chegado, porque eu continuei, né? E a gente não teve notícia de ninguém que tenha acontecido alguma coisa mais grave, né? A gente estava no nosso segundo dia, um calor infernal naquele dia. Nós estávamos na cidade de Rates, ainda em Portugal. Nós chegamos, demos uma parada para fazer uma hidratação. Aí lá num cantinhozinho tinha uma senhora, né? Eu, sabe, né, João, não resisto, eu fui lá, né? Fui lá falar, perguntar se estava tudo bem. Era uma senhora australiana, de 78 anos de idade, né? Ela estava vindo caminhando desde Lisboa. Né? A rota está assinalada já desde Lisboa. Ela estava caminhando desde Lisboa e a ideia dela era chegar em Barcelos naquele dia, que era o nosso destino também. Só que ela estava se sentindo mal, por conta do calor e tal, e ali naquele local tinha um abrigo, tinha um albergue, e ela tinha optado por parar o dia dela ali e ficar ali no albergue. Né? Então eu conversei um pouquinho com ela, e falei, mas você está fazendo sozinha? Ela falou, estou fazendo sozinha. Eu falei, mas você começou de onde? Eu comecei de Lisboa. Pô, João, de Lisboa até ali onde ela estava já eram mais de 300 quilômetros, sabe? Então você diz assim, e ela vai chegar a Santiago, não sei quanto tempo ela vai levar, mas ela vai chegar lá no passo dela e tal, do jeito dela. Eu não duvido que ela tenha ido nadando da Austrália até chegar no Tejo, né? Na foz do Tejo. Não é possível. Vai ver, vai que algum anjo assoprou ela. Né? Não sei, sabe? Essa coisa a gente não pode idealizar. Porque não há um caminho. Há um caminho próprio de cada um, né, cara? Eu acho que essa é a grande sensação que você sente quando você entra na Praça do Obradoiro. A Praça do Obradoiro é a grande praça em frente à Catedral de Compostela. Você chegar ali por volta das 10 da manhã e se colocar como observador deve ser uma coisa fascinante. Eu ainda não fiz isso, mas eu ainda pretendo fazer um dia. Porque às 10 horas da manhã, possivelmente, a praça ainda está meio que vazia ou está só com aquele turista do ônibus, né? O cara que vem e tal, tira foto e vai embora. Não tem peregrino. Mas existe, todos os dias, é celebrada a missa do peregrino, né? Ao meio-dia, na catedral. Tá? Então, todo mundo se esforça para chegar, né, à catedral antes do meio-dia para participar da cerimônia.
E aí, João, eu vou te falar, é aquilo, eu, de novo, insisto, não sou religioso, mas eu acompanho os ritos, entro em todas as igrejas, procuro conhecer, procuro estudar, procuro saber de tudo que eu posso, me envolvo, respeito profundamente, e é impossível, cara, você não ficar tocado por uma situação como aquela, principalmente se você faz parte daquilo. Independe de religiosidade. Aquilo É, ali é a irmandade, cara, é a fraternidade, é, a, é, a, é a comunhão, na sua expressão mais, digamos, mais bonita, eu entendo. Porque não, você se junta. e é uma sensação de pertença, né, Rubem? Quer dizer, Exatamente, cara. quando está sendo celebrada a missa do peregrino, você diz, eu faço parte Eu faço disso. parte disso. Exato. E acho que Exato. isso é uma sensação Eu sou, cara, inigualável. e assim, eu sou um cara sortudo, né? Você sabe, eu não reclamo da vida, né? Para mim está sempre tudo certo. Mesmo quando dá errado, eu sei que no dia seguinte eu vou fazer melhor. Eu entrei na Catedral de Santiago de Compostela 4 vezes na minha vida. Uma de carro, a turismo, né, fazendo turismo, e as outras 3 caminhando. Sendo que uma vez foram no mesmo dia entrei 2 vezes. Eu não sei se você sabe, tem a cerimônia do Bota-Fumeiro, né, Isso. da Catedral. O que é o Bota-Fumeiro? É um incensário enorme, um incensário de quase 1,5 m, 1,70 m, né? E sobe numa altura gigantesca, tem uma técnica toda especial lá que os monges utilizam para fazer ele circular pela catedral, e ele vai soltando, né, os fumos. Disse que isso, na verdade, é uma tradição que remonta à Idade Média por conta do cheiro que a catedral tinha, né, exatamente porque os peregrinos chegavam todos muito sujos, muito maltratados e tal, e a catedral cheirava mal, então tinha esse incensário exatamente para, né, trazer um cheirinho um pouco melhor. Hoje é uma cerimônia, cara, que se você não se arrepia com aquilo, nada na vida vai te arrepiar. Porque, independente das suas crenças, independente de qualquer coisa. E eu sou um privilegiado, porque eu vi o Botafogueiro não é em toda a missa. Tá? É uma coisa meio aleatória, ou então quando tem um grupo que paga, acho que 250, 300 euros para que tenha. Então, às vezes, alguns grupos de turistas, por exemplo, o cara já fechou o pacote, aí vai ter, mas é na sorte. Eu dei sorte que, quando eu fui como turista, teve a cerimônia, aliás, foi a cerimônia o rito, digamos assim, cerimonial mais lindo, talvez, que eu tenha visto na minha vida, porque havia um coral de africanos da Costa do Marfim, que eram uma coisa assim, primeiro as vozes eram belíssimas, né? Segundo que eram pessoas meio que fora do padrão que a gente tem, né? Porque eram negros muito altos, todos eles vestidos de branco, um contraste, né, da pele com a vestimenta, era um negócio fantástico. E a voz deles era um coro de 30 pessoas, mais ou menos, ao longo de toda a missa. Foi algo assim, cara, arrebatador, é a palavra que eu posso usar. E depois, quando nós chegamos em 2016, nós chegamos, né, teve todo esse congraçamento na praça e tal, fomos para a missa e teve o Botafogueiro. Nós voltamos nesse mesmo dia, porque há uma outra missa do peregrino que poucos conhecem, às 7 horas da noite, que é para o pessoal que chega no fim da tarde, que havia uma tradição de que o nome dos peregrinos todos eles eram lidos, né, durante a missa. Obviamente isso não é mais possível ser feito, mas eles listam todos os países representados, né? E há essa missa das 7 horas, que é muito mais vazia, né, muito mais tranquila. E nós fomos lá e, curiosamente, teve Botafumeiro de novo. E depois, em 2018, quando nós fomos, teve de novo a cerimônia. Então, todas as vezes que eu entrei lá, teve a cerimônia do Botafumeiro, e eu te confesso que é algo realmente impressionante, é algo arrebatador. E essa congregação, essa comunhão, esse pertencimento, né, como você disse, ali antes da entrada,
você fica a tua chegada, ela te traz um êxtase, sabe? E aí todo mundo é igual, cara. Então você abraça, você beija quem estiver pela sua frente. Pouco importa se ele fala a sua língua, pouco importa o que ele pensa da vida, pouco importa a cor da pele dele, pouco importa de onde ele veio, pouco importa. Tá? O cara é um igual a você naquilo que ele fez, naquilo que ele realizou, naquilo que ele está sentindo naquele momento, e que ele vai dividir contigo quando ele entrar naquele tempo. Ele vai continuar dividindo isso com você. Então, não pode haver uma sensação melhor do que essa, do meu ponto de vista. Né? A sensação da igualdade, né, da nossa humanidade. Né? Somos todos iguais, venhamos de onde venhamos, sejamos quem sejamos. Nós somos iguais nas nossas diferenças. Perfeito. É a coisa mais... para mim, essa é a maior e melhor mensagem que o caminho traz para a gente, sabe? Então, muitas pessoas ainda me perguntam, pô, mas tu vai para lá de novo? Eu falei, cara, eu vou, porque é bom. É bom, eu me sinto bem fazendo. Além do exercício físico, além de estar com meus amigos, né, próximos, além de estar dividindo aqueles momentos, eles foram sempre diferentes. E vão continuar sendo diferentes enquanto eu puder continuar fazendo, entendeu? E eu sei que eu tenho convicção hoje de que eu compreendo melhor certos aspectos aí da minha vida e acho que tento pelo menos ser uma pessoa melhor em função desses ensinamentos que eu acabei recebendo. Então, é uma tremenda experiência, e pode ser uma experiência riquíssima do ponto de vista da história humana, da história religiosa, da história arquitetônica. Né? A vida está passando, a história do mundo está passando enquanto você caminha. E se você tiver um olhar atento, isso pode ser, rapaz, tremendamente bom. Tremendamente bom. Sabe? Pode ser tremendamente bom. Aí, agora, se você me permitir, eu posso mostrar, se você me permitir compartilhar aqui. Por favor. Me caça, sucaça. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Eu não uso muito o Meet, mas acho que... Esquece. Deixa eu ver aqui, João. Compartilhar tela, apresentar agora. Pois é, eu não estou achando onde é que é o compartilhar tela. Está lá embaixo. Embaixo à sua direita. Ah, sim, está aqui. Apresentar agora, é isso? Isso. Aí aqui uma janela, né? Uma janela, exato. Ótimo. Você está vendo? Até agora não. Agora sim. Agora sim? Opa, tá aí. E agora? Melhorou, tá perfeito. Tá bom? Então eu vou passar aqui rapidinho, tá, João? Mostrando alguns aspectos da arquitetura, afinal de contas, né, a gente também combinou de falar um pouco disso, desde o porto até a chegada em Compostela, né? O Porto é uma cidade muito rica, né, cara, no sentido de você ter igrejas belíssimas, tanto na sua parte externa quanto na sua parte interna. Né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? A igreja de Santo Ildefonso, né, e a igreja dos Congregados, né, que usa a azulejaria portuguesa, né, que traz um diferencial super bacana, né, para as igrejas portuguesas. Né? Isso não é muito comum da gente ver fora de Portugal. E, no caso aqui, igrejas, né, do século XVIII, século XVII, né, mas já ali naquele período que vai, né, sei lá, do neoclássico, do barroco, uma coisa desse tipo. Mas são estruturas muito bacanas. E é interessante essa azulejaria como característica das igrejas portuenses mesmo, né?
Porque em Lisboa você já não vê tanto, né? Mas no Porto Desculpe te interromper. Vamos lá, então. Vamos lá. Não, corretinho. Exatamente isso. E é muito interessante um aspecto, né, porque você pode pensar que a azulejaria vai contar uma história bíblica. Não. Aqui ela está contando a história da fundação de Portugal, por exemplo. Né? É muito bacana isso. Quer dizer, a utilização, digamos assim, como se, a lateral da igreja é um mural, né, para representação histórica, né, da nação. Então, é fantástico isso. Isso aqui também é no Porto, né, que é a Igreja da Misericórdia, se não estou enganado. São todas elas, então, desse período, século XVII, né, 16, final do século XVI, início do século XVII, alguma coisa do século XVIII. Aqui uma igreja que é icônica, né, lá no Porto também, né, e é uma coisa fantástica, né, porque a igreja dos clérigos, né, essa aqui é a Torre dos Clérigos, então você parece coisas aí distintas, né, aquela de frente, aquela olhando de trás, e é uma construção que foi reformada recentemente, né, então o interior dela está muito bonito. É algo também aí associado, né, aos anos 1700, né, o século XVIII. Tá? E aqui a gente chega no nosso ponto de partida, João. Nós partimos da Catedral, da Sé Catedral do Porto, né, que é uma igreja românica, né, de base românica, né, uma igreja fortaleza, né, como a tradição românica impunha, né, e que, evidentemente, passou por reformas, né, e foram sendo agregados elementos depois, ao longo do tempo, elementos associados ao arquitetura gótica, neoclássica, né, e até barroca. O barroco, a expressão maior do barroco, nesse caso, é esse elemento aqui, que é esqueci o nome aqui, mas é um marco, né, que fica em frente à igreja. E aqui o detalhe, né, que é as setas, né, que você deve seguir para chegar a Santiago. No caso, as setas amarelas, elas te levam para Santiago, e as setas azuis, elas te levam para Fátima. Nesse caso aqui, isso aqui está em frente à catedral, porque quem faz o caminho central, a partida, né, o ponto de partida é a Sé Catedral, né, do Porto. Então, tem lá as indicações para você seguir as setas. Tá? Ainda a Sé Catedral do Porto, né? Isso aqui, né, essa rosácea, ela é muito característica, né, dessas construções românicas, né, românicas, góticas, né? É muito comum essa estrutura maciça, né? Porque lembra, ela era uma fortaleza também. É interessante olhar nessas. Isso aqui é típico, né, de muralhas, né, de cidades associadas, né? E aí a gente... As ameias, né, ou seteiras, né? Seteiras, exatamente, aqui, né, por exemplo. Então, era uma catedral fortaleza, né? E esse é um conceito da arte românica dessa região como um todo. Tá? Aí você vem para o contraste, né? Que esse aqui é o Mosteiro do Vairão, uma construção belíssima, tá? É o Mosteiro de São Salvador, chamado de Vairão, porque a localidade é do Vairão, que também é um albergue, né? Você pode se alojar aqui, ele tem 80 vagas para peregrinos, e apesar, né, dele estar, né, como você vê, está novinho, está reformado, ele foi muito modificado ao longo do tempo. Essa aqui é a parte antiga, mais bem preservada. Não sei se está vendo a seta. Eu estou apontando aqui, pode ser que... Sim. Não, tá bem nítido. Então tá, aqui à esquerda é a parte mais antiga dele, e as primeiras referências a alguma construção religiosa aqui datam de 974. Né? Portanto, a gente está falando de século X aqui, né? É uma história milenar nesse caso. Tá? Mas aqui ele já incorporou, evidentemente, elementos mais recentes, né, ao longo dessa história, desse local. A gente vai aí para as pequenas igrejas, né, a igreja de São Miguel de Arcos, né, toda ela azulejada. Essa igreja aqui tem uma história interessante, porque era do século XVIII e boa parte dela foi construída com dinheiro vindo do Brasil. Né? Muita gente dessa região migrou
para o Brasil, né? E enriqueceram e, ao retornar, deram início à construção dessa igreja. Né? Eu vou colocar meu microfone no mudo, porque os filhotes ficaram um pouquinho... Isso. Né? Então, a igreja do século XVII, que é a Capela de Santo Antônio, foi aqui nessa região que eu encontrei com aquela australiana que eu estava me referindo. Aqui a pequena igreja de Santa Leocádia, né, em Pedra Furada. Isso aqui tem uma história mítica, evidentemente. Né? Leocádia teria sido enterrada viva, né, nessa região, e ela, com a cabeça, teria se salvado, né, com a cabeça, agitando a cabeça contra a pedra, ela teria cavado esse buraco aqui, né, gerando a pedra furada, para mostrar que ela estava viva, e aí então retiraram, sendo considerado um milagre lá da região, evidentemente. Essa pedra, a igreja foi erguida em homenagem ao acontecimento, e a pedra está aqui no cantinho, na entrada da igreja, foi guardada como relíquia da Santa Leocádia. Isso aí, as primeiras referências a ela são do século XVI. Indo em direção a Barcelos, né, a gente passa por São Lourenço de Alveloz e a Igreja Matriz de Barcelinhos. Todas elas... É bom sempre deixar claro que, apesar dessas igrejas terem aí neoclássicas, né, um pouco de barroco, as bases, né, de construção delas são bem mais antigas, tá? São bases góticas, tá? Mas muitas dessas construções elas acabaram sendo derrubadas, digamos assim, né, para a construção de novas e mais modernas, vamos chamar assim, construções já, então, a partir do século XVI. Eu chamo a atenção para essas cúpulazinhas, né, que lembram a arquitetura moura, né, que é muito presente, né, ao longo de todo esse trecho que nós atravessamos, o norte de Portugal e a Galícia espanhola. Né? Essas referências à arquitetura moura é muito bonita. Quer dizer, essa cúpula semi-bulbosa, né? Isso. Dos campanários. Isso é uma referência aos mouros, é uma referência clássica aos mouros. E você vê isso muito na cúpula dessas igrejas no interior de Portugal. Aqui parte do nosso grupo, está aqui o Simon, a Rose e a Carmen. Falta eu que estou tirando a foto e o Coruja, que sei lá onde é que está. Em vez de estar comendo alguma coisa, mas, enfim. As pequenas igrejas, né, capelas que a gente vai cruzando ao longo do caminho. Aqui tem uma coisa curiosa, né, que foi uma pena. 90% dessas igrejas, quando a gente passava, igrejas ou capelas, elas estavam fechadas. Né? Elas abrem em horários ou dias, né, muito específicos, às vezes abrem 2, 3 vezes ao mês só. Então, a gente tem muito registro externo, mas pouco registro interno. Né? E aí, você vai me permitir, João, vai uma diferença em relação às igrejas anglicanas. A gente, ano passado, né, eu e o Sábio, fizemos uma caminhada na Inglaterra, e, diferentemente, as igrejas anglicanas, elas permanecem o tempo inteiro abertas, mesmo que não haja ninguém lá dentro. As portas ficam encostadas, mas basta você empurrar a porta e entrar, e você é acolhido lá. Sempre tem alimento, café, biscoito, água, para os caminhantes eventuais passando por lá se alimentarem e descansarem. Completamente diferente de Portugal e Espanha, onde a maior parte das igrejas, mesmo as grandes, permanecem fechadas a maior parte do tempo. Rubem, por um acaso você e o Sávio perguntaram o porquê dessa diferença lá na Inglaterra? Ou não? Na Inglaterra isso é uma tradição, porque as igrejas eram os locais de acolhida, né, dos caminhantes ingleses. Né? A palavra hospital, né, vem disso. Né? Hospital é uma palavra, na verdade, que vem do latim, no sentido de hospitaleiro, de recepção. Né? Então, as igrejas eram hospitais. Na verdade, eram hospitais que tinham capelas, né? E que, com o passar do tempo, se transformaram em igrejas. Então,
A tradição anglicana é que a igreja ela precisa ser acolhedora. E ela só é acolhedora se ela estiver aberta a qualquer tempo. Isso que me explicou uma pastora anglicana, né? Já no caso de Portugal e Espanha, agora, tem um detalhe, né? As igrejas anglicanas, elas são praticamente não, elas são desprovidas de ornatos, né? Elas não são ornamentadas, né? Elas são igrejas muito cruas, né? Elas tem lá o altar, o ostensório e praticamente uma cruz e mais nada. Então, eu não sei se esse aspecto, né, do ornamento, né, interno das igrejas espanholas e portuguesas, principalmente aquelas que têm maior afinidade com o barroco, possa ser motivo de mantê-las fechadas. Mas, na verdade, ninguém conseguia me explicar muito bem isso, não. Talvez até porque assim, você só vai encontrar uma riqueza decorativa maior nas igrejas anglicanas quando você pega as grandes catedrais, como Westminster, Lincoln, York, né? E outras, porque são assim, eu chamaria quase que de igrejas, templos referenciais, né? E aí quando você pega, eu imagino, uma igreja como essa paroquial de Vila Boa, né? Que uma obra de arte, uma escultura, uma talha, que seja furtada, que seja roubada, é uma perda inestimável, né? É uma coisa. Eu acho que passa por isso mesmo, né? Porque algumas dessas pequenas igrejas contêm, às vezes, digamos assim, relíquias, né? Não do santo em si, mas relíquias da sua origem, né? Então, por exemplo, vou voltar aqui, essa igreja em Barcelinhos, por exemplo, a parte interna dessa, essa foi uma das que nós conseguimos entrar, eu não coloquei aqui, mas você tem ainda todo o aparato de madeira das construções de base do século XII lá preservadas. Então, você realmente tem que ter manutenção para isso e cuidado na preservação desse tipo de coisa. Então, talvez possa passar realmente por isso. Seguindo em frente, igreja de Quintiães, né? Olha, repara só, de novo, lá o topinho, né? Fazendo a referência aos muros, né? Os azulejos. Então, esse é um padrão muito repetitivo. E aqui é interessante, isso aqui foi um local onde nós nos alojamos, Casa dos Assentos, que é uma construção que é referenciada, Casa dos Assentos dos assentamentos, né? Era como se fosse uma prefeitura, né? Digamos assim. E isso aí, rapaz, foi feita uma escavação nesse local e foram encontradas pias batismais associadas ao período romano, né? Nossa! É impressionante. E coisas visigodas também. Os visigodos dominaram essa área aí durante um tempo, né? Durante 150 anos. Essa é uma construção histórica muito interessante. É muito legal ter ficado aqui. Seguindo, né, capelinhas singelas, como a Capela da Pousada, Capela de São Martinho, de Balugães. Isso aqui é uma outra coisa que você vê o tempo inteiro, né, que são os cruzeiros, né? Às vezes os cruzeiros não estão associados. Aqui é a mesma capela, tá? Essa capela aqui. Os cruzeiros não estão associados necessariamente à presença de uma capela ou de uma igreja. Porque, na verdade, os cruzeiros, antes das setas amarelas, eles eram os indicadores do caminho. Então, o pessoal ia seguindo para onde tinha os cruzeiros, porque sabia que os cruzeiros iam levá-los até Santiago de Compostela. Aqui é a igreja de São Sebastião. E aqui aconteceu um fato interessante, né? Olha só que beleza essa parte superior aqui, né? Isso aqui é tipicamente arquitetura moura, né? Incorporada à igreja paroquial lá de Santo André, de Fernando dos Pianos. E essa cúpula bulbosa é depois levada na arquitetura bizantina para a igreja ortodoxa, para todo o leste da Europa, né? Muito, muito interessante esse entrecruzamento de culturas. Exatamente. Né? Aqui aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o seguinte. Aqui é a Carmen, né, indo à frente. Porque como a gente chegava e as igrejas estavam sempre fechadas, essa aqui, a portinha estava aberta. Então a Carmen resolveu ir na frente para chegar lá e olhar a igreja. Quando ela chegou, você já pode reparar que a porta já estava fechada, mas aqui a lateral estava aberta.
Aí ela foi lá pela lateral. Quando chegou lá, rapaz, estava tendo um funeral. A igreja só estava aberta. Eu estava tendo um funeral. A Carmen se meteu no meio do funeral. Mas olha, se eu bem conheço nossa amiga Carmen, ela deve ter entrado, dado as condolências a toda a família e se bobeado até chorado pelo defunto. É bem possível. Porque ela levou umas santinhas para distribuir, então eu não duvido nada que ela não tenha a Nossa Senhora que ela estava levando lá no funeral. Mas aí, evidentemente, que a gente acabou deixando a Carmen sozinha lá no funeral e não entramos. Aqui a gente vem para uma das mais fantásticas e mais belas, eu acho, que é a Catedral, essa é a Catedral de Viana do Castelo. Né? Ela é também o mesmo estilo, né, da Sé do Porto, que a gente vê de novo, é uma catedral fortaleza também, né? O ornato dela aqui, a foto não faz jus à beleza que é isso aqui, né? O ornato que ela tem aqui é um negócio fantástico. E essa porta vermelha faz um contraste fabuloso. Mas a gente pode ver aqui, né, João, que é um padrão repetitivo. 2 torres, né? Uma área central, né, onde você tem um vitral, e uma porta de entrada, né, com esses, não sei como chamar isso aqui, essas estruturas meio ovais, meio que circunscritas umas às outras. Né? São óvalos mesmo. Né? Óvalos que chamam. Óvalos. Uhum. E aí aqui o desenho, né? E lembrando, pessoal, isso aqui não é mármore não, tá? Isso é granito, ok? Não tem mármore aqui não, tá? É tudo feito em granito. Negócio fantástico. Eu acho essa uma das mais belas. Aqui a gente já dá o salto, ainda em Viana do Castelo, a Igreja da Misericórdia, né, que é um esplendor do barroco, né, português, né, tetos pintados, ouro para todo lado, né, uma coisa que lembra muito as nossas igrejas aqui do Rio, né, no centro da cidade, e também lá de Ouro Preto, coisas desse tipo. Agora, a frente dela é isso aqui. Você juraria que isso não é uma igreja, né? Não parece uma igreja, né? Mas a frente dela é isso aqui. Tá? Então, aqui já apesar né, o início de construção dela em 1500 e alguma coisa, 1512, se não me engano, ela já tem elementos aí de modificação, né, do século XVIII. Aqui a gente chega em Ponte de Lima, que é uma cidade importante no caminho. Aqui também a Igreja da Misericórdia, que é uma feição do século XII a XIII, com a mesma base, só que aqui é uma única torre, mas uma base românica, toda em granito, em contraste, né, com a Igreja de Nossa Senhora da Esperança, que já é uma igreja mais recente, foi reformada no fim do século XIX, a base dela é do século XVIII, e está lá o bulbo. A foto não faz jus, estava chovendo muito nesse dia, e está lá o bulbo também, que remete a essa questão dos morros. Isso aqui é dentro da fortaleza de Valença do Minho, é cheio de pequenas capelas, né, e capelinhas das almas. Aqui é a igreja de São Bento das Portas Abertas, que estava fechada, não facilitou a nossa vida. Aqui tem um negócio bem interessante, João, que é essa igreja matriz, né, dentro da fortaleza de Valença do Minho, a igreja matriz Santa Maria dos Anjos, que é uma construção do século XIII, mas que agregou, né, uma torre cimeira, né? Isso aqui é uma típica construção românica, né? Mas que agregou uma torre cimeira, né? Já associada ao século XVII, século XVIII. Né? Então, é uma mistura, né, de estilos, a preservação de um estilo mais tradicional com a incorporação de um estilo mais moderno, digamos assim. Não, e você nota também nitidamente uma diferença de materialidade, de técnica, né? Esse campanário aí é bem... Você olha para ele e diz, não, isso é uma coisa muito mais nova, né? Sem dúvida. Que é muito parecida com essa igreja, que é a igreja de São Estevão, que essa aqui tem uma base do século XIII, mas como ela estava totalmente em ruínas, na verdade se construiu uma outra igreja por cima dessa base. Né?
Então, assume aí um estilo neoclássico, né, muito similar aqui a essa torre aqui, né? Então, na verdade, aqui se preservou a igreja românica e aqui, a partir das ruínas de uma outra igreja, se constrói, então, os elementos, com esses novos elementos arquitetônicos incorporados, né? E essa aqui que eu me apaixonei por essa catedral. Aí nós já estamos na Espanha, atravessamos o Rio Minho, né? Estamos na localidade, na cidade de Tui, e essa catedral é a Catedral de Tui, que fica no topo de um morro, né? Dominando todo o vale do Rio Minho. É uma catedral românica típica, né? Mas que ela incorpora elementos góticos muito interessantes. E aqui, né, de novo, ela é toda desenhada, né? As imagens em granito. Está aqui, né? De novo, parecendo a cidade amuralhada, né? Uma coisa então é também uma construção de defesa, né? Um forte de defesa. E aí a gente... aliás, Rubem, você podia, por gentileza, voltar para a imagem anterior? Isso é uma coisa que nós trabalhamos muito aí já nas aulas passadas de História 3, que é a questão do românico colocar um trabalho em pedra, um trabalho escultórico quase em pedra, mas nesse tom, né, nesse tom granítico ou acinzentado, em contraste com o cromatismo bizantino, né? Você vê, é uma igreja, vamos chamar assim, de sombria, né? Uma igreja mais de coloração fechada, no entanto, ricamente trabalhada, como várias daquelas que você já mostrou anteriormente, e que também tem nessa portada dela um arco ogival, que é um prenúncio já do que virá no gótico. Exatamente, João. Essa catedral, ela mostra muito bem... Aliás, acho que se eu continuar assim, dá até para eu dar aula de arquitetura, né? Então, a gente, com o tempo, aprende a enganar direitinho. Essa catedral aqui é exatamente isso que você está falando, João, porque ela transiciona do estilo românico para o estilo gótico, né? Se a gente olhar aqui a próxima imagem, repara, olha os arcos botantes de estruturação, que é tipicamente gótico, e, curiosamente, não são colocados fora da igreja, porque não havia espaço. Ela está no cunho. Então, o cara, para segurar a catedral, ele joga a estrutura para dentro da própria catedral. Isso aqui já é um gótico clássico, um negócio fantástico. Isso aqui é... Eu me apaixonei por essa catedral, de verdade. Eu achei algo assim incrível, né? Ela foi muito impactante para mim, particularmente, né? Então você vê, né, essa estrutura, que é uma estrutura que devia estar lá do lado de fora, mas não havia solução de engenharia para ela estar do lado de fora. Então o cara traz isso para dentro e gera aqui um arco de contenção nos pilares para dar sustentação à grandiosidade da catedral. Faz uma amarração, faz quase que um grampeamento interno da coisa. Eu confesso que eu nunca tinha visto nada parecido para igrejas. Eu também não me recordo de ter visto nada assim. Fantástico, isso fantástico. Muito incrível. Está ela aí no detalhe. Olha a porta, João. A porta trabalhada em madeira, né? É um negócio de louco, cara, isso aqui, né? Isso aqui é o portal de entrada, né, da catedral. Normalmente são os apóstolos. Os apóstolos seria a mesma coisa também? A mesma coisa, sim. São os apóstolos. Está aqui a Nossa Senhora, né? Jesus Cristo no colo, né? E uma pequena imagem de Nossa Senhora aqui também. Aqui são os papas, tá? Perfeito. Jesus, mas aqui tem os papas também representados, as casas papais, coisas desse tipo. Essa é uma outra igreja próxima à Catedral de Tui, que é o conventual de Santo Domingo, né, que também remete a uma história românica, né, mas como na verdade ela foi criada para ser um convento, né, ela é um pouco mais sóbria, eu diria, né? Ela é dos dominicanos, não é isso? Dominicanos, exatamente. Os dominicanos e os beneditinos, né, foram muito dominantes nessa área, tá? Praticamente foram as duas ordens que controlaram essas igrejas ao longo do caminho português. Aqui outros exemplos.
a Capelinha da Virgem do Caminho, né? Essa aqui é a de São Bartolomeu de Rebordães, que é uma igreja muito interessante também, porque ela está erguida, né? A base é uma necrópole romana, né? Então tinha um cemitério romano, em cima desse cemitério se ergueu essa igreja. Essa construção aqui é século XII, né? O granito é terrível, né? O granito é para sempre, né? Ou você derruba na marra, ou ele vai ficar ali para sempre. E aqui nós chegamos em Redondela, aqui está o convento de Vila Védia, né? A igreja, isso aqui é em Redondela, isso aqui é Redondela, isso aqui já é Porrinho, né? Que é a igreja do Santíssimo Cristo de la Agonia, né? Que é a praça principal de Porrinho, e aqui a igreja de Santa Baia, que é a Santa Eulália em castelhano, que é na localidade de Mós. Né? Essa aqui eu fotografei e coloquei porque Eulália era o nome da minha avó, então me trouxe aí boas recordações. Aí. Mas você vê que o padrão vai sendo repetitivo, sim, né? Basicamente construções ali já saindo já do gótico, indo para o neoclássico. Aqui é muito interessante a igreja de Santiago de Redondela, e ela não difere tanto das demais, né, um gótico tardio, mas ela tem aqui a figura do Santiago Mata-Mouros. Aquela coisa do guerreiro Santiago, né? Essa é a representação do Santiago a cavalo. Há uma lenda, né, que diz que numa das batalhas contra os mouros, né, Santiago teria aparecido para ajudar as tropas espanholas a expulsar os mouros. E daí vem essa terminologia do Santiago Mata-Mouros, e ele foi tão importante nessa batalha que ele foi incorporado como como é que chama? O protetor do exército espanhol e português. Isso permanece até os dias de hoje, acredite. Santiago simboliza a proteção desses dois exércitos, tanto em Portugal quanto em Espanha, através dessa figura do Santiago Mata-Mouros. Você sabe que nós temos uma analogia aqui no Brasil dessa situação com Santo Antônio, né? Que na invasão francesa, né, numa das invasões francesas que nós tivemos aqui no Brasil, pediram a intervenção, a intercessão de Santo Antônio. E como os franceses foram expulsos, foram repelidos, Santo Antônio foi promovido a capitão do Exército Brasileiro. No convento de Santo Antônio, na Bahia, existe uma espada de capitão do Exército. E o convento recebia o soldo referente à paga de um capitão, mensalmente ali. Só que teve um probleminha, né? Depois de 300 anos, acharam que era justo que ele fosse promovido. Então, Santo Antônio, agora, em 2000, no final dos anos 90, foi promovido a major. Foi o interstício mais longo do Exército Brasileiro. Embora ele não tenha o status de protetor do Exército, tem toda essa simbologia também. Legal, não sabia dessa história. Então, o Santiago Mata-Mouros. Aqui a gente chega na Bela Pontevedra, aqui é o convento de Francisco, né? Assim, já na Espanha, nessa área, os franciscanos também se mostram presentes, tá? Teoricamente, esse templo, né, teria sido fundado pelo próprio São Francisco, que teria passado, né, por Pontevedra durante a sua caminhada em direção a Compostela. Tá? É uma igreja que data de 1360. Aqui é a parte interna dela. E uma outra construção muito interessante é a Igreja da Virgem do Caminho, que lembra muito as nossas igrejas ali de Ouro Preto. Né? É um barroco clássico, né? Exatamente, escancarado. E é muito Quando você olha aquela... Né, bem em cima dela, você vê as curvas e as contracurvas, as voltas e contravoltas. A igreja de São Francisco em Ouro Preto é muito parecida com exatamente, o formato, né? Isso. Fantástico, fantástico. Desculpe, essa é qual?
é a igreja da Virgem Peregrina. A Virgem Peregrina. Tá? Que não é a Virgem do Caminho. A Virgem do Caminho é aquela outra anterior. Passou, é a Virgem Peregrina. Essa aqui, a história dela é interessante pelo seguinte, primeiro porque essa foi a única igreja, digamos assim, barroca que eu vi na Espanha. Né? Se você olhar, tudo que está passando da Espanha é em granito, né? Não que isso aqui não seja, isso aqui também é granito, sim, mas não tem essa cantaria mais trabalhada, não tem cor, né? É sempre sóbrio, né? Como você usou a palavra ainda há pouco. Essa não, essa destoa completamente, e ela, quando você olha de cima, ela faz menção ao formato de uma concha vieira. Quando você olha, sabe? Então, ela foi construída, essa igreja estava praticamente destruída até 20 anos atrás, ela estava impedida, ninguém podia entrar, e aí, num esforço, o patrimônio histórico português, o patrimônio histórico espanhol, a reconstruiu, e ela foi entregue de novo, né, aos peregrinos, agora, coisa de 10 anos atrás. Tá? E aqui é o interior dela, né, eu subi aqui na cúpula, né, para ter uma visão de cima, né, dela. Ela não é muito grande, mas é muito simpática. Uma igreja muito simpática e que lembra realmente muito o barroco mineiro. Né? Mas é a única no caminho que me fez ter essa sensação. Na Espanha, certamente é a única. Aí, continuando, a gente volta, né, para a coisa tradicional, tá vendo? O granito, a torre cineira e vai por aí afora. Aqui é em Caldas de Reis, essa aqui é a paroquial de São Tomás da Cantuária, né, o bispo de Canterbury também esteve por lá passeando, indo fazer sua caminhada até Compostela e erguer, então, uma igreja em sua homenagem. E aqui, João, aqui tem a história do Pedrão e do Padrão. Padrão, lembra? Foi aquela cidade onde a barca teria sido transposta, né, da barca. Onde ela aportou. Né? Isso, exatamente. Essa aqui é a igreja de Santiago, então, que fica a uns 200 metros do local onde, teoricamente, essa barca teria aportado. E essa aqui é a pedra onde se entende que a barca teria sido amarrada. Tá? Certamente é um totem de amarração, né? Nitidamente gasto pelo tempo. Aqui são inscrições que ninguém sabe exatamente o significado, mas que remontam a uma escrita românica arcaica, portanto, efetivamente é muito antiga. E essa pedra, existem outros marcos de amarração, de atracação, da onde essa saiu. Mas, enfim, essa aqui é entendida como sendo, então, uma relíquia muito importante, né, conhecida como Pedrón, e o Pedrón, por corruptela, virou Padrón, que é o nome da cidade. Tá? Então, essa igreja aqui é a igreja de Santiago de Padrón, né, da cidade de Padrón, onde, então, o marco de atracação da barca estaria guardado. Isso aqui fica atrás do altar. Tá? Essa igreja aqui, que é uma igreja muito incrível, que é Santa Maria de Iria Flávia. Iria Flávia era o nome romano, né, de toda essa região, inclusive da região de Padrón. Essa igreja aqui remonta, né, a uma arquitetura muito bem preservada românica, tá certo? Mas não encheu de fortaleza. Ela já vai, né, para o final do românico, entrando no gótico. Isso aqui é outra coisa extremamente comum, né, os cemitérios agregados às áreas da igreja. Tá? E, no caso aqui específico da entrada dessa igreja, que estava fechada e, obviamente, nós não pudemos ver o que tem dentro, todas essas placas são túmulos, tá? São túmulos que remontam, acredite, a tempos romanos. Tá? Então, estamos falando aí de coisas de mais de 2.000 anos. Tá? A igreja de escravitude, que tem uma história de milagres acontecidos nessa área, né? A igreja de Santa Maria de Cruzes, que tem, sei lá, centenas de cruzes, né, ao longo de todo o perímetro da igreja. A Capela de São Martinho e o Cruzeiro dos Campos. Essa Capela de São Martinho aqui tem uma história meio triste, porque era, né, diz a história, que era onde se enterravam todas as crianças não batizadas, né,
e onde se fazia, então, o velório dessas crianças não batizadas nessa região. Aqui nós já estamos nos aproximando de Compostela. O Rubem, desculpe, ficou só uma dúvida minha. A referência que eu tenho aí a São Martinho seria Saint-Martin de Tours, né? São Martinho de Tours. E aí, quando eu vejo o Cruzeiro dos Francos, quer dizer, eu posso imaginar que seria talvez um caminho que, em algum momento, Saint-Martin de Tours tenha percorrido, seria isso? Muito provavelmente, João. Eu não ia responder isso, mas basicamente essa é a informação que se tem. Tá? Perfeito. E é interessante lembrar que São Martinho, até hoje, dentro da tradição católica, é considerado como também dos protetores das crianças desvalidas. Né? Tanto é que aí no Rio de Janeiro tem a Fundação São Martinho, né? de apoio social a essas crianças em vulnerabilidade social. A história é exatamente essa, João. Eu não ia me alongar, porque, enfim, mas você tocou corretamente no ponto. Esse Cruzeiro dos Francos, né, ele é muito importante, porque ele sinalizava para o peregrino que ele estava entrando na área do campo Estelar, né, no campo das estrelas. Tá? Então, ele estava se aproximando de Compostela. Tá? Opa, desculpa. E aí você chega em Compostela. Tá? Aqui a catedral, esse frontal é o chamado Pórtico da Glória, né? Isso aqui é datado, né? Se não me engano, do século XII. Tá? Quando nós chegamos em 2016, ela estava assim, estava tendo início a reforma, né, do pórtico. Tá? Aqui a gente já podia ver o contraste, né, que o tempo tinha imposto, né, a perda de qualidade, né, das cores, da riqueza dos detalhes. Né? Em 2018, o pórtico já estava quase todo livre, mas ainda tinha essas áreas que ainda estavam sendo trabalhadas, né? E a parte interna dela ia começar a ser recuperada. Né? E em 2019, então, a gente já tem ela 100% recuperada, o Pórtico da Glória. Né? Isso aqui é uma riqueza absurda em termos de cantaria, né, de trabalho de cantaria. Né? E agora a igreja está passando, ela estava fechada, inclusive, a própria missa dos peregrinos não acontecia mais aí durante esse ano. Ela vai ser reaberta agora no dia de Natal, né, com uma missa onde a parte interna, então, também recuperada, vai ser entregue de volta à comunidade. Então, esse aqui é o olhar dela de 2019, já plenamente recuperada. Essa é a Catedral de Santiago. É para cá que a gente caminha. Eu vou voltar aqui só um pouquinho. E esse aqui, toda essa área, não botei nenhuma foto mais ampla, mas toda essa área aqui é a chamada Praça do Obadoiro, que é onde se reúnem os peregrinos, conforme vão chegando. Essa praça ela tem 5 entradas. Tá? Cada uma dessas entradas faz referência a uma rota diferente. Tá? Ou algumas rotas se confundem, evidentemente, né? Mas rotas diferentes. Cada uma representaria a chegada. Né? Então, você, quando vê o cara chegando, você de frente para a catedral, você vê o pessoal chegando pela rota da esquerda, você sabe que é o caminho francês que ele está fazendo. Que é a rota mais popular. Né? Se você olha para a direita, você sabe que são os caminhos portugueses ou o caminho inglês, e assim por diante. É bem interessante isso também. Né? E aí o esplendor, né? Um fim de tarde belíssimo, né? Da Catedral de Santiago. É isso, irmão. Nossa, Rubem, assim, o que eu posso dizer minimamente... João? Desculpa. Ainda está compartilhando. Você tem que colocar agora parar de compartilhar. Só tem que achar onde. Embaixo. Não, pois é, mas é que eu saí da tela. Peraí, deixa eu voltar aqui para a tela. Opa! Pronto. Parar a apresentação. Isso. Ótimo. Rubem, o mínimo que eu posso dizer é que eu estou encantado, que eu estou maravilhado. Certamente os nossos queridos estudantes vão ficar igualmente
deliciados, porque você nos deu uma aula magna, sabe? Foi uma masterclass que você nos deu. Só posso te agradecer, pedir desculpas por abusar da nossa amizade e esperando que essa pandemia passe logo, que a vacina venha logo, que após a sua peregrinação, já com seu livro lançado, você nos brinde com uma apresentação ao vivo na FAO. É o que eu de coração desejo, assim, porque, olha, estou assim, encantado, você nos deu uma aula de arquitetura, de história, de religiosidade, enfim, fantástico, Rubem, eu, assim, estou encantado, eu estou sem palavras, foram, assim, se eu pudesse, ficaria mais horas e horas com você, mas seria um abuso absurdo da nossa amizade. Para variar, nós ultrapassamos muito tempo que a gente tinha combinado. Mas eu tenho certeza que cada segundo valeu e vai valer muito a pena. Eu depois vou te encaminhar o link para que você possa compartilhar o vídeo com as pessoas que você deseje. E te agradeço imensamente, pedindo que você se cuide, a Bia, o João, né, a família toda aí, nesses tempos tão difíceis, e é complicado. Eu conversava ontem com uma querida amiga que você conheceu, a professora Maria Clara, né, dizendo, puxa, nos anos 70, né, os Jetsons eram passados no tão distante ano de 2020. E hoje nós temos que viver explicando que a Terra não é plana, que vacina não faz ninguém virar jacaré, que é necessário usar máscara, que o distanciamento social é uma imposição de saúde e que vacinar-se é parte de um pacto de vida em sociedade. Exatamente. Realmente, para quem estava esperando o teletransporte, a única coisa que nós incorporamos dos Jetsons foi o homework, o home office, que nós estamos fazendo. É verdade. Mas olha, Rubem, como estamos perto do Natal, eu queria aproveitar, desejar a você, a sua família, aquelas pessoas que te são queridas, um Natal muito feliz, um ano de 2020 2021, desculpe, que nos traga alegrias, que nos traga bons momentos e, sobretudo, que nós possamos matar a saudade de um abraço, de um chope, de uma celebração, do abraço e do beijo presencial, Rubinho. De coração, são os meus votos a você, a Bia, ao João, todos aqueles que são queridos. Eu te agradeço a oportunidade, por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que o motivo que nos levou, né, tem muito a ver com o que a gente está passando agora, o motivo que nos levou a fazer o caminho tem muito a ver com o que a gente passa agora, a necessidade de nós sermos mais condescendentes, mais fraternos, mais amigos, mais presentes e mais atentos, né? São tempos tão estranhos, como você relatou agora, que é preciso ter atenção o tempo inteiro. Eu espero eu sei que eu falei muito, mas espero que tenha saído alguma coisa de bom aí para vocês, espero que o caminho tenha tocado alguns de vocês e que eventualmente a gente se cruze no caminho, quem sabe. Da minha parte foi um prazer enorme, eu adoro você, a nossa amizade, a nossa fraternidade, então é motivo de muita satisfação e eu vou estar sempre à disposição para você, para falar qualquer bobagem que você pensa. Depois que eu falei sobre a idade da Terra, falando sobre a rua 1º de março, a gente é capaz de falar qualquer coisa. Rubem, querido, de coração, para usar uma expressão do Herbert Viana, com o coração ajoelhado, eu te agradeço. Muito, muito, muito obrigado. Um beijo para você, se cuida, querido. Fique bem. Fiquem bem vocês também. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.